algumas pessoas que vão ser anunciadas por estarem aqui acompanhando. Eu gostaria de dizer que a ideia de fazer esse lançamento é abrir também uma oportunidade para debatermos o Brasil e, a partir do debate do Brasil, debater como esse Brasil estaria presente no olhar de um autor, de um personagem que foi Lindolfo Rio. E conhecer esse personagem acaba problematizando também momentos conjunturais, como aquele Brasil após a Segunda Guerra Mundial e também esse Brasil que nós estamos vivendo em tempos de pandemia. Faz parte dessa nossa mesa de lançamento o autor, né, que mais uma vez aqui eu agradeço a participação dele e agradeço também a atenção que ele nos fez para fazer essa ligação entre Campo Grande e Juiz de Fora. Campo Grande, que tem um peso, né, curiosamente, na história também do Partido Comunista Brasileiro, porque o lançamento da candidatura de Minervino de Oliveira foi feito numa casa, não a casa comum, mas a casa de Otávio Brandão, né, entre a estação de Campo Grande e Guaratiba, nos anos de 1929, pelo Bloco Operário Camponês. E, portanto, Campo Grande tem essa ligação com a história do Partido Comunista Brasileiro muito bem antes dos anos 40, já antes até do que a gente chama de o Partido de Prestes, né? Já antes do Partido de Prestes, o Campo Grande já estava presente numa dessas fases da história do Partido Comunista. Então, o autor vai falar por volta de 15 minutos. Em seguida, ao Alexandre, nós teremos a fala de Ricardo Marinho. Ricardo Marinho, ele é um camarada, não só por camarada pela questão da vida acadêmica, mas também um camarada no sentido de fazer, abraçar e levar adiante essas tarefas desafiadoras. Porque falar sobre um personagem como Lindolfo Rio e Partido Comunista Brasileiro e pensar a política brasileira para jovens e outras gerações é uma tarefa um tanto quanto desafiadora. E desafiadora também porque ele teve que fazer algo que eu sei muito bem, que é difícil, que é reduzir uma resenha de 6 páginas para praticamente 2 páginas. Eu conheço ele de há muito longa data. Quando ele falou que foi fazer o resumo para 2 páginas, eu falei, não sei como ele fez essa maluquice, né? Mas ele fez, ele tem uma resenha que está publicada na Política Democrática, que é uma revista vinculada à Fundação Astro Gil Pereira. Ricardo está falando aqui não só como representante da Fundação Astro Gil Pereira, mas também como uma pessoa que acabou tendo contato com o livro do Alexandre, né? E acabou se encantando. E, a partir desse encontro, nós acabamos também listando outros autores ligados à questão dessa memória na vida parlamentar. Nós já temos alguns que já foram bem mais estudados, como Caio Prado Júnior e Jorge Amado, que a academia já escreveu sobre a vida parlamentar de ambos, né? Eu acho que se faz necessário escrever algo em relação a Minervino de Oliveira, né? E fomos listando alguns outros, em São Paulo, Bahia, né? Que é o João, né? O João Falcão, e nós estamos aí vendo se até o ano que vem, ano do bicentenário da independência do Brasil, a gente consiga fazer esse leque entre a independência e a questão da história do modernismo e a história da militância do que nós chamamos do partidão. Então, sem mais delongas, vamos ouvir o autor do livro, o Alexandre, e depois o Ricardo Marinho. E já vou anunciando que, por problemas de agenda, a vereadora Tainá não poderá estar presente, tá? E aí a gente lamenta essa situação, tá? Alexandre. Obrigado, Casa Comum, obrigado, Ricardo, obrigado, Wagner, obrigado a todo mundo aí que contribuiu para
para que esse evento fosse possível, né? O Brasil e os olhares de Lindolfo Rio. Na verdade, o Lindolfo Rio e os olhares para o Brasil que nós temos, né? Porque o Ricardo muito bem resumiu aí essas 250 páginas em duas. Ele foi um herói, né? Eu não saberia fazer melhor, inseriu coisas que eu nem tinha lembrado e nem tinha feito a ligação. Realmente, o momento dos 100 anos do Partido Comunista, ano que vem, ele precisava ser lembrado, né, de um partido que tem essa tradição no Brasil, e a gente está vivendo hoje, nos 100 anos do Partido Comunista, nos 99 e nos 100 anos, estamos vivendo exatamente o contrário, né, que é a falta da liberdade, a falta desse pensamento social, que foi a linha mestra aí do livro do Lindolfo Rio, da minha pesquisa. Né? O Lindolfo Rio, na verdade, ele é meu tio-avô, né? E é emprestado porque eu acabei conhecendo ele somente depois que comecei a fazer a pesquisa do meu livro anterior, né, que eu pesquisei a minha origem germânica em Juiz de Fora, e o Lindolfo Rio surgiu sempre como uma nuvem, como uma sombra. Ele nunca era falado. Eu perguntava às pessoas da minha família e ninguém queria falar sobre ele, ninguém sabia nada sobre ele, e isso me instigou muito a minha curiosidade, esse pensamento social que eu acho que você não precisa ser nem comunista, nem socialista e nem de esquerda para perceber que o Brasil está muito desigual. Então, eu acho que a sigla, nesse momento do Brasil atual, ela é pouco importante. O pensamento social, a igualdade é a coisa mais importante. Então, eu acho que a gente não deveria estar debatendo siglas, a gente não deveria estar debatendo agora nada partidário, confederação, tudo isso é muito interessante, mas é interessante lá para Brasília, em Campo Grande, Bom Sucesso, onde o Lindolfo faleceu, Niterói, onde ele morou, a família dele morou, o pessoal do Rio de Janeiro, que até hoje tem medo de ser perseguido só por falar que é parente de Lindolfo Rio, e tantas outras famílias invisibilizadas no Brasil, como a família de Lindolfo, ter perdido o cargo de vereador por um governo autoritário. Então, assim, nós estamos num país que está precisando de muitos Lindolfos, né? E eu sei que vocês têm no programa, o Ricardo, já conversei com ele, a gente tem muito nos programas outros Lindolfos, outras pessoas que a gente precisa dar visibilidade. E o Lindolfo, ele foi, Juiz de Fora era uma cidade expoente industrial na época de Lindolfo ainda, logo após a abolição da escravidão. Ele nasceu em 1917, então tinha pouco tempo ainda de abolição. Juiz de Fora vivia uma explosão de desenvolvimento, que é uma das cidades mais desenvolvidas, e, por consequência, era uma cidade onde o operariado estava num movimento em ascensão e se organizando. O Lindolfo, jovem, começou a se organizar na companhia onde trabalhava, começou a se mobilizar na porta das fábricas de Juiz de Fora, e depois foi quando da fundação do Partido Comunista, era muito jovem ainda, mas logo depois, quando o partido realmente estava começando a se organizar no Brasil, o Lindolfo foi procurado pelo Pedro Pomar, que veio do Rio de Janeiro, para organizar o partido em Juiz de Fora e em Minas Gerais. Então, assim, essa foi o início, a entrada de Lindolfo Rio no Partido Comunista, né, que a gente tem que ver no contexto histórico em que Lindolfo viveu, porque Juiz de Fora era uma cidade desenvolvida, porque o Lindolfo tinha essa entrada muito na questão social, porque os direitos aqui na cidade de Juiz de Fora ainda não estavam consolidados. Ele foi militante muito jovem no Comitê Central, participou de várias conferências do Partido Comunista, né? E sofreu como todos que pensaram um pouco diferente do poder estabelecido desde a chegada de Portugal no Brasil, né? Um pensamento explorativo
não compartilhamento dos bens do país, e esse pensamento social, como ele era pedreiro, ele percebia que os direitos sociais não estavam atendendo à classe minoritária. E foi um lutador, não só ele, aqui em Juiz de Fora nós temos vários outros, nós temos o Claudio Smithiani, que o Aníbal vai lançar uma próxima biografia, nós temos o professor Irineu Guimarães, que era reitor do Gramber e que também ainda precisa ganhar mais visibilidade, tantos outros que lutaram, mas sempre o poder do dinheiro que vem aí desde a chegada de Dom João no Brasil, esse problema que a gente até hoje ainda não curou, né? Essa elite pequena e a grande massa trabalhadora desigual. Essa história do Lindolfo me emocionou muito. Eu não tinha nunca conhecido esse meu parente, conheci a família dele, que hoje mora no Rio de Janeiro, Niterói, com sucesso. Eles estão espalhados aí estão ouvindo a gente com certeza escondidinho, porque ninguém quer ainda se mostrar. Essa é uma tristeza que eu tenho muito grande, né? Eu já fiz várias lives, eu nunca consegui trazer um parente. Eu entendo perfeitamente que os parentes de Lindolfo tenham medo no governo que está aí, né, que possa acontecer alguma coisa com eles, mas eu acho que a gente não pode fazer igual o avestruz, colocar a cabeça no buraco e esperar que o Brasil melhore. Nós temos que levantar a cabeça, unir todo mundo, é um pensamento social. O Brasil não tem necessidade de morrer de fome, de comer osso. Isso aí eu tenho certeza que a filha do Lindolfo sempre conta uma historinha que quando ela comprou um sapato novo, né, na verdade ela tinha um par de sapato, ela comprou mais um. O pai dela falou com ela: olha, minha filha, você não precisava desse sapato. Tem muita gente que não tem nenhum ainda. Então, assim, esse pensamento ficou muito na minha cabeça durante a escrita do livro. E eu agradeço à família toda de Lindolfo, né, todos os filhos, os netos e os que eu conheci, e os parentes de Lindolfo que eu cheguei a entrevistar. Outros eu nem consegui porque não queriam falar. E eles são esse livro do Lindolfo, ele é um grão de areia na praia de pessoas que ainda não foram reconhecidas, é um grão de areia ainda das pessoas que foram perseguidas, violadas, mortas, perseguidas. Até hoje ainda existe, quando se fala qualquer coisa, ainda se fala a palavra comunista, e sem conhecer o sentido da palavra comunismo, né, que seria aquilo que é comum a todos, o comum para todos, que todos deveriam ter os mesmos direitos. E a grande lição do livro que eu deixo para todo mundo nessa fala inicial é que, com certeza, Lindolfo gostaria que todas as pessoas, todos os brasileiros, né, todo mundo começasse a vida na mesma situação, podendo ter as mesmas oportunidades. E esse pensamento social foi o que eu sempre mais me admirou na carreira dele. É claro que tem outras coisas aí, a participação dele no Comitê Central, o abafamento das figuras ilustres do partido por um Luiz Carlos Prestes, por um Marighella, por um Pedro Pomar, muito forte, muito ofuscantes. Então, outras personalidades como Lindolfo, que foi responsável pela formação de vários líderes do partido. Em São Paulo, ele foi preso em Volta Redonda, ele foi a Brasília montar o comitê, ele foi à Europa. Então, foi uma pessoa que, no meu entender, não é porque é meu parente, porque eu escrevi o livro, não. Ele foi uma pessoa muito importante na formação de lideranças no Partido Comunista, na época, quando o Partido Comunista separou o PCdoB do PCB, ele ficou ao lado da linha do PCB de Luiz Carlos Prestes, seguiu carreira, sempre foi fiel ao partido até a morte em 1977, desconhecido, foi enterrado em Bom Sucesso, morreu no hospital de Bom Sucesso, depois de constatar a morte na casa dele, que na verdade havia acontecido. Mas ele não morreu em vão, né? Ele deixou uma obra que eu comecei a pesquisar nos anais do DOPS, da Biblioteca Nacional,
e que a gente pode reviver. E eu agradeço essa oportunidade de estar dando esse início no nosso bate-papo. Wagner e Ricardo, muito obrigado pela oportunidade, e vocês, o Ricardo principalmente, tem me dado uma força aí na área do Rio muito grande, já fez muita propaganda, mas a questão não é o Lindolfo. Eu acho que a questão aqui é o Brasil, um modelo de como as pessoas deveriam pensar para que a gente fosse finalmente uma nação, que eu acredito que hoje ainda não somos uma nação. Nós somos um Brasil, todos brasileiros, mas nós não formamos uma nação ainda, porque nós não olhamos para os nossos irmãos como irmãos. A gente olha como concorrente, a gente olha como ele está tirando o meu local de trabalho. Então, enquanto nós tivermos esse pensamento, nós não vamos ser irmãos e não vamos ser uma nação. Agora, Ricardo Marinho, fazer sua apresentação. Vou ser severo, tá, Ricardo? Que eu te conheço, tá? Ó, 1 minuto que eu já faltando aí para terminar. Boa tarde. Tá baixo. Boa tarde. Boa tarde. Agora melhorou. Tá ouvindo aí, Alexandre? Boa tarde. Agora é que eu tinha desligado meu microfone. Então tá bom. Vamos lá. Olha só, gente. É um prazer estar com vocês aqui, né, nessa tarde ainda. A gente vai entrar à noite. E para discutir um autor que é o Alexandre Rio. E fez um livro, né, de uma personagem familiar que ele não tinha noção nem dimensão. Ele me contou que por vários momentos na vida dele, quando ele falava com os outros familiares, ninguém queria falar, ele acabou de falar para vocês isso. Rio? Não. Tá bom. Existiu sim, mas a gente não fala. Pois bem, Lindolfo é um dos que vai ser muito festejado no centenário do PCB, e nós estamos começando a fazer isso agora. O centenário do PCB acontece no ano que vem. Neste ano, nós temos o início do processo de comemoração dos nossos 200 anos. Foi nesse ano, em 1821, 200 anos atrás, que o Partido Brasileiro nasceu para defender o surgimento do nosso país. A tão nação desejada pelo Alexandre, que acabou de falar aqui. Por coincidência do universo, não toda, obviamente, porque a Revolução de 1917 é o marco pelo qual os partidos comunistas, na sua grande totalidade, surgem. O PCB não é diferente e outros também não são diferentes. Neste ano, nós temos o centenário do Partido Comunista Italiano. Está em curso o processo de festejo. Português também. E o Partido Comunista Português, como acabou de me falar aqui meu amigo Wagner, né, que é um partido que fala a nossa língua. Não vou poder avançar nessa discussão gigantesca dos centenários de todos os partidos comunistas, são muitos, mas eu quero apenas recordar, no caso italiano, porque Lindolfo tem um paralelismo muito peculiar em relação ao partido italiano. Vou me fazer entender gradativamente. O Partido Comunista Italiano tem os seus heróis, assim como Lindolfo é um dos nossos heróis. Tem muito famoso, pouco lido e conhecido como deve ser, Antônio Gramsci. Tem um outro que praticamente é mais ainda desconhecido que ele, que foi o principal líder de conduzir o partido naquele momento mais doloroso do pós-guerra, que é
Palmiro Togliatti. Só para falar desses dois personagens, para não falar de tantos outros, porque assim como acontece com Lindolfo, também aconteceu com eles viveram a vida inteira perseguidos. Gramsci ficou na cadeia de 1926 até 1937 para morrer. Ele sai da cadeia e morre. Vai para o hospital e vai morrer. E essa dificuldade dessa história, que é comum a todos que foram do Partido Comunista, todos, indistintamente. E obviamente que Lindolfo, com um papel gigante dentro do partido, era infinitamente mais visado que outros. E essa é uma das questões que aparece muito no livro do Alexandre, mostrando a perseguição, as prisões. Então é perfeitamente compreensível o que sente a família, sobretudo aqueles que estão mais próximos dos filhos, dos netos, do Lindolfo. Porque essa memória não é uma memória tranquila. É uma memória bastante doída, dolorida. É uma psicologia social que dói. Então é perfeitamente compreensível, né, que as pessoas ainda não tenham a confiança em nossa democracia, que já existe há um bom tempo, já está relativamente enraizada entre nós, mas só a democracia não é o nosso ponto. O ponto é que nós vivemos numa república. E esse, sim, é o nosso maior déficit hoje. Déficit republicano. E aí essa democracia fica meio esquisitona, porque é democracia sem república. E aí é um problema. Nós sabemos também que é um problema a convivência dessas duas damas. A república é uma dama complicada e a democracia também é. Elas se bicam. Elas não ficam o tempo todo amigavelmente juntas, não. Então a gente entende isso perfeitamente. Também, e ao mesmo tempo, é o desafio que está posto. Como fazer andar a nossa república entre nós, já que um contexto democrático é relativamente mais sentido, mais presente, ainda com todas as deficiências e dificuldades que existem. Vocês ouviram o Alexandre falar, tema da desigualdade? Em todas as minhas apresentações que eu faço sobre desigualdade, eu só uso os dados do Banco Mundial. Banco Mundial. Para não dizer que eu sou parcial. Ao contrário. Para mostrar que eles precisam mostrar a realidade. E a realidade é essa que o Alexandre colocou aqui e a luz. Como é que a gente dá conta de um processo pandêmico com um continente inteiro com 7% de vacinação? Como? É impossível. É impraticável. O Brasil começou claudicante. Veja, o país que tem uma tradição de vacinação extraordinária. Exemplo a nível mundial, em mais de uma ocasião. E agora, por conta de uma série de equívocos, colocou o país numa situação esquisita que ele teve que se arrumar pelas suas próprias pernas. A revelia dos seus governos para ter encontrado o caminho bonzão da vacinação. Isso tudo é o quê? Lindolfo. O que eu estou falando é Lindolfo. Do início ao fim. E aí, eu vou falar uma coisa que aí sim, que eu acho que é o principal de eu estar aqui hoje. O livro do Alexandre, vocês vão ler, é muito interessante, muito rico. Porém, não por culpa dele, o Lindolfo, vereador, que viveu o momento tenso da cassação do registro do seu partido, depois a tentativa de cassação
do mandato, que só vai acontecer lá no finalzinho, mas vai acontecer, mesmo assim vai acontecer. E no livro nos falta esse Lindolfo. Eu já me comprometi com o Alexandre que, se existir esses arquivos, isso vai aparecer. Eu faço questão de colocar isso ao público. Ele, o Irineu, que era colega de bancada dele, porque isso tem que vir à tona, tem que vir à baila. Eu estudo parlamentares há muito tempo, o Wagner ainda há pouco mencionava isso. O Gramsci, por exemplo, que eu citei aqui, que foi preso em 1926, era deputado, gente. Foi preso deputado na cadeia. A gente pode discutir aqui, né? Aqui tem uma camisa muito bonita de um passarinho lindo que diz assim, né? Fascistas não passarão, passaram e passaram a régua. E o Gramsci foi à cadeia por causa dos fascistas. Em 1926. Então, não é uma luta fácil, não é uma luta tranquila, mas é uma luta que vale a pena ser feita. Que já faço, meus cabelos brancos não deixam me enganar, nem mentir. E eu vou continuar nela até o último dia. Ou como diz um autor, que eu citei recentemente, O Último Suspiro. Estou falando do Salman Rushdie. Escreveu um livro lindíssimo, chamado O Último Suspiro do Moro. Eu sou Moro, né? Acho que está muito claro isso, né? Mouro, não Moro. Pois bem, feita essa lembrança, né? Esse Lindolfo ainda está por se fazer e está por vir. Prometo a todos aqui, que estão aqui nos ouvindo presencialmente e virtualmente, que essa é uma batalha que eu vou abraçar. E se a gente conseguir esses arquivos todos, o Irineu também virá. Então, a bancada, a pequena bancada mais significativa, no livro, o Alexandre conta uma passagem muito interessante sobre isso, que é uma contenda parlamentar que ele pegou de uma outra conversa. Ele não teve acesso diretamente. Mas ficou muito interessante porque ele fala do conflito dentro da Câmara Municipal de Juiz de Fora e o eco que isso tinha para fora da Câmara. Como a gente só tem aquela pequena passagem que ele apresenta, e a gente não tem como desenvolver aquilo. Mas se chegar ao arquivo, não tenho dúvida, vai ter muito mais eco do que se possa imaginar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Primeiro, a juventude que está aqui, eu não estou podendo ver aqui, mas tem uma juventude aqui que só me alegra e me dá mais energia para seguir adiante nisso que eu estou falando que eu vou fazer. Eu hoje fiz uma coisa que eu faço sempre fiz e vou continuar fazendo. Quando entrar em sala de aula, Alexandre, hoje eu não estou podendo entrar em sala de aula hoje por causa dessa pandemia. Eu levava sempre material didático. Hoje eu trouxe aqui, para todos, um texto sobre a cassação dos mandatos dos comunistas. De um deputado federal que foi contra a cassação dos mandatos dos comunistas. Então, aliás, diga-se de passagem, todos imaginavam o contrário. Né? Só que não, né? Porque ele tem um compromisso com a sociedade brasileira que extrapola, inclusive, a discussão estritamente política ou jurídica que estava em torno dessa discussão à época. É um texto muito interessante, do início, janeiro de 1948, onde ele apresenta as razões dele de por que voto contra a cassação dos mandatos dos parlamentares comunistas. Detalhe, a cassação, gente, a coisa é tão nojenta que a cassação era no Congresso Nacional, nas assembleias estaduais
em todas as câmaras municipais. É um negócio monstro, assustadoramente monstrengo, porque você vilipendia o voto popular, vilipendia a democracia. Isso é apenas um exemplo da dificuldade que nós temos, historicamente falando, da democracia em nosso país. O Alexandre deu alguns exemplos anteriores, que alguns não são necessariamente nossos, né? Esses que eu estou falando são nossos. O Brasil vai nascer em 1822. A nossa primeira Constituição é de 1824. Detalhe importante isso, não é pouca coisa isso não, hein? Portugal, por exemplo, não tinha Constituição em 1821. Não tinha. Não era uma monarquia constitucional. Também não vou poder entrar nisso, porque aí extrapolaria demais o que eu teria que falar para poder explicar por que cargas d'água isso aconteceu. Mas aconteceu em 1821 e daí em diante. Então, o Brasil tem a sua Constituição logo depois que nasce. Portugal levou alguns séculos para acontecer isso. E tudo isso nos importa porque, aí voltando para concluir essa primeira entrada aqui, até porque quem quiser fazer pergunta, colocação e tal, a gente vai estar aberto aqui para buscar responder aquilo que for possível e passível. Eu disse que o centenário do Partido Italiano está acontecendo. Eu disse que o do nosso vai acontecer. E no nosso caso, vai acontecer nos 200 anos do nosso país. Então não é um partido que tem uma história desconexa. Ao contrário. Ele nasce no primeiro centenário do seu país. Não existe conexão tão linda quanto essa quando a gente pensa na história de um país e de um partido político. O tipo de ligação que eles possuem. Por isso que a proposta da mesa, o título da mesa, com esses olhares todos, né? Quando eu fiz a resenha, eu lembrava de Marina. Marina? Que Marina? É cantora. Vocês lembram da música? Outros olhos. Então, essa vinculação também é uma vinculação com a cultura brasileira. Então eu vou terminar dizendo para vocês assim. Muito mais próximo Lindolfo está, né, de Togliatti, como eu mencionei, grande líder do Partido Comunista Italiano, centenário esse ano. Teve, assim como Gramsci também, as suas prisões, só que no caso Gramsci foi uma prisão bem longeva, quase 10 anos na cadeia. E é muito interessante que a gente não tenha tido ainda a oportunidade de ver a fala do Lindolfo como o vereador, porque nós que somos dessa tradição sabemos que escrever, quando nós escrevemos, a gente está se expondo à perseguição, à cassação, a tudo. Eu continuarei escrevendo. Não há como ser diferente. Sou professor, então eu tenho que continuar escrevendo. Mas eu sei, né, do que isso implica e do que isso significa. Eu, como o tio Lindolfo, nosso querido Alexandre, eu também, Alexandre, fui órfão. Diferente dele, ele foi de pai, eu fui de mãe. A mesmíssima coisa, Alexandre. Meses de dias de vida dele, no caso, e do meu, no caso, perdemos. Ele, o pai, e eu, a mãe.
Eu, a minha mãe. Meu pai era pedreiro, Alexandre. Então, quando eu li o livro, eu estava em casa com o tio Lindolfo. E é isso que eu quero terminar dizendo para vocês. Obrigado, meu primo Alexandre. Até a próxima. O Lucas teria que fazer aí uma saudação para o pessoal que está acompanhando a apresentação. Vai aqui no celular aqui, ó. Aberta aí. Então, como o Wagner falou, essa reunião ela está funcionando de forma híbrida. Nós gostaríamos de agradecer a participação de alguns dos convidados, né, que seriam José Luiz Guedes, que é o ex-deputado federal do PCdoB de Minas Gerais, Nair Guedes, que é ex-vereadora do PCdoB também, de Juiz de Fora, Fernando Eleutério, ex-presidente do PCdoB de Juiz de Fora, e Caizinho, presidente da UC Lindolfo Rio, do PCdoB de Juiz de Fora. Bem, vamos agora abrir aqui o espaço para a participação do público. Vamos fazer uma rodada de três perguntas, e aí o autor e o Ricardo podem comentar. Depois vamos ver se a gente faz uma outra rodada. Quem gostaria de fazer pergunta? Wagner. John? Wagner, Alexandre. Alexandre está falando. Alguma coisa. Eu podia pedir o Fernando Eleutério, que foi candidato a prefeito de Juiz de Fora pelo PCdoB e me apoiou nessa empreitada aí de escrever o livro. Eu não sei, porque eu sei que ele não vai poder ficar muito tempo, ele tem outros compromissos. Eu queria, se a gente pudesse dar um minutinho para ele falar dessa nossa parceria e como esse lançamento do livro agora bateu aí no partido, né? E eu acho que ele vai ter que sair. E agradecer também a RCW TV, que já colocou, está retransmitindo a gente no Facebook, está transmitindo em breve no podcast, e depois eu vou mandar para vocês, todo mundo, o link que vai ficar no YouTube também, para que essa sementinha ela caia em mais solos e a gente possa disseminar essa ideia melhor. Fernando, pode falar? Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos e todas. É uma alegria, satisfação participar desse momento importante, né, com pessoas ilustres, pessoas do PCB, pessoas do PCdoB, pessoas aí do Rio de Janeiro, Campo Grande, Zé Luiz aqui de Juiz de Fora, camarada Zé Luiz Guedes, Nair Guedes, ex-vereador, Zé Luiz, ex-deputado federal. É uma alegria, né, ter tido essa oportunidade de escrever no livro, apresentar junto com você, Alexandre, essa obra que, sem dúvida nenhuma, fará diferença para as próximas gerações, para nós e para o futuro, né? Então, assim, na realidade é uma saudação rápida, dizer dessa alegria, dizer que o livro tem feito sucesso. Eu tenho levado às autoridades, às pessoas. Espero que aqui em Juiz de Fora possamos fazer esse lançamento presencialmente, né? Já tivemos um momento importante já presencial, foi a nossa conferência municipal do PCdoB de Juiz de Fora na Câmara, onde você teve a oportunidade de se fazer presente. Nós precisamos, sim, fazer um grande lançamento assim que essa pandemia nos deixar, e em breve podemos, então, estarmos presencialmente fazendo um grande lançamento e para lançar mesmo, né, presencialmente essa obra que fará diferença e poderá contribuir para nosso povo de um modo geral. Então, na realidade, é uma saudação rápida e dizer que estaremos juntos, Alexandre, sim, para levar essa obra a todo o campo do nosso Brasil e até para fora do nosso país. Eu acho que o nosso Lindolfo merece esse nosso trabalho, essa nossa dedicação. Precisamos, sim, resgatar o mandato do Lindolfo, né? Temos feito, e eu
uma semana atrás, eu falei com o presidente da Câmara Municipal de Juiz de Fora sobre isso, a importância da gente fazer, retomar essa discussão, né, fazer audiência pública e retomar e resgatar o mandato de Lindolfo Rio na Câmara Municipal de Juiz de Fora. Para mim, como foi dito, tive a honra de ser o primeiro candidato a prefeito de Juiz de Fora pelo PCdoB, isso me orgulha muito, o partido me deu essa oportunidade e ficará registrado para a história de Juiz de Fora como o primeiro candidato a prefeito, e eu costumava dizer na campanha, né, o primeiro candidato a prefeito, o primeiro vice-candidato a prefeito do PCdoB da periferia, 2 negros de periferia. Isso para nós, o partido, é uma honra e para mim foi uma alegria poder ter tido essa oportunidade. E na minha apresentação que eu faço um paralelo, faço aí uma junção interessante, que é ligar a vida do Lindolfo com a minha vida. Então, quem já pôde ler essa pequena e singela apresentação que eu faço no livro, conta um pouquinho da minha história, terminando um pouco com a eleição, com essa participação na eleição do ano passado. Então, muito obrigado, Alexandre, muito obrigado a todos e todas aí pela oportunidade, e estaremos juntos discutindo essa obra maravilhosa. Wagner, só uma questão administrativa, que eu estou vendo que apareceu para mim que o link vai cair em 8 minutos, né? Se isso for verdade, eu queria só lembrar para todo mundo que a gente pode, eu dou aula pelo Meet, né? Porque o Meet agora só permite 1 hora. Então, se quem iniciou a reunião, encerra a reunião e reabre a reunião no mesmo link, todo mundo volta no mesmo link para a gente continuar conversando. Não precisa criar um link novo, não. Edu Cruz aí, que está no comando, e o Geraldinho da RCW TV, que também está capturando e jogando no Facebook e no YouTube, para que a gente continue no mesmo link, mas a reunião vai ser encerrada, é só a gente apertar a setinha de restartar o mesmo link, que todo mundo acaba caindo no mesmo local aí. Obrigado, Fernando. Se você tiver que sair, te agradeço aí. Eu sei que vai ser um prazer um dia conversar com o Ricardo Marinho, você e ele, para a gente levar essas ideias para frente aí. Bom, e aí? Vamos abrir mais uma vez aí a fala, as perguntas. Eu não quero falar com o mediador e perguntar. Meu amor. É ótimo. Eu queria associar, saber se era ele meu. E ele veio no mesmo período daquele que também tem uma casa lá em Petrópolis. Qual o nome daquele? Eu queria entender esse mesmo movimento, se ele veio sozinho para o Brasil. Porque tem aquela casa lá em Petrópolis. Steve Zick. Eu até quero saber se ele veio na época do Steve Zick. Bom, mas eu só que eu vou pedir para o Alexandre contar um pouco da história do Frank. Não tiver nenhuma pergunta, então. Eu tenho uma pergunta. Bom, eu queria só aproveitar o seguinte. Como é que está se discutindo, né, vocês dois, tanto o resenhador como o autor, em relação a mais adiante aprofundar essa ideia de fazer a semente do Lindolfo Rio prosperar, né? Essa ideia sobre a questão de buscar estudos sobre os parlamentares. Eu comecei a fazer um trabalho no Nestor Duarte, que não era do partido, mas acho que é interessante. Você fez um trabalho sobre o Gilberto, né? E tem muitas coisas sobre isso.
Como está o mapeamento hoje de ação acadêmica em relação a esses personagens, todos os anos 40? Legal. Então vamos lá. Deixa eu perguntar então. Fecha aqui para... Vamos reiniciar o link, tem uma pessoa que está online para fazer a pergunta, não sei quem é. Vamos reiniciar o link, hein? Alô? É para encerrar agora e depois volta, é isso? Pronto. Tá. Ih, gente, olha só. Bom, primeiro, Alexandre, vou contar aqui uma coisa aqui para você poder falar. É o seguinte. Terminar de ler, ele me manda os outros que eu quero ler. Porque, qual é a brincadeira? É essa brincadeira que você está falando. Aqui no livro, por exemplo, ser alemão no Brasil, na época da Segunda Guerra Mundial. Racista, nazista, é isso? O que não tem a ver com isso? Nada. Mas era descendente alemão. Então a família era premida por isso. Nazista, racista, quer matar os pretos, quer mandar. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso, gente. Eu sou alemão, mas não tenho nada a ver com isso. Então, exatamente, o que é a minha fé? Meu comunismo está
ali, tá tudo certo, não tem problema. Isso aqui é. Pronto. Voltamos? Voltamos, né? Eu tinha visto que efetuou aí. Estou aqui. Estão me ouvindo ou não? Estão me ouvindo? Deixa o microfone, Pablo. Consegue me ouvir bem? Eu gostaria de fazer uma pergunta, principalmente para o Alexandre, mas também para o Ricardo, que é a respeito desse personagem que é tão fascinante. Eu tenho, assim como Ricardo e Wagner, uma ligação histórica com a tradição, né, a qual o Lindolfo pertenceu. E muito me orgulha saber que tem esses personagens que estão se revelando, que foram importantes para a constituição da democracia brasileira. E é importante para as novas gerações chegar. Sou professor de história, estou vendo aqui a possibilidade de ter alunos aqui ouvindo isso, é muito importante para os dias de hoje, né, para que nós possamos vislumbrar ventos mais democráticos e republicanos, né, fazendo esse casamento que o Ricardo brincou, que parece que são a mesma coisa, mas não são. Basta lembrar que a República Italiana de 22 era fascista, né? E a República na Alemanha de 33 também era república e era nazista. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o Alexandre e, de certa maneira, provocar o Ricardo. Qual seria, Alexandre, eu não vi o livro, não tive a oportunidade, o prazer de ler o livro, mas muito me torna curioso, a experiência mineira do Lindolfo. E já que ele tinha um papel fundamental dentro do partido, se você não tem isso no livro, se não tem, acabou não encontrando isso, né? Enfim, quais foram as possibilidades ou não de você ter visto isso, o posicionamento do Lindolfo, ou de quem cercava o Lindolfo, principalmente na área de Minas, dentro do partido, no que diz respeito à eleição de Juscelino Kubitschek, outro mineiro, né, uma personalidade importante do núcleo mineiro, e do PSD, né, no momento em que o Partido Comunista estava passando por vários problemas, né, várias situações complicadas. Ali, por volta de 54, tem o suicídio de Vargas, né, 53 teve a morte de Stalin, depois vai ter o 20º Congresso. Então, eu queria saber se, por acaso, nos teus estudos, no teu levantamento, tem alguma reflexão ou a gente pode deduzir alguma coisa do posicionamento do biografado em relação a essa postura, qual foi a postura do partido e do Lindolfo em especial, quanto à eleição, à candidatura de Juscelino Kubitschek para presidente e João Goulart para vice. Obrigado. Ricardo, essa bola é sua. Alexandre, com você, hein? Tá, ok. Pablo, obrigado pela pergunta. Na verdade, eu garimpei muita coisa entre arquivo, entre linhas, entre comentários, entre essas histórias que o Ricardo abordou sobre as discussões na Câmara entre o Lindolfo e o Abel Rafael, né, que era do Partido Fascista, um dos camisas verdes brasileiros, né? Então, assim, são muitas coisas que eu fui raspando tacho de todos os lados. Na verdade, a gente ainda, quando eu fui pesquisar nos arquivos da Câmara Municipal, inclusive o presidente da Câmara, o Joraci Schaefer, hoje, que disse que vai conseguir que a gente dê o diploma de vereador pós-mortem, devolvendo a ele o mandato que foi em voto popular, né, que ele ganhou, ele foi o segundo mais votado da cidade, mas ele pediu para que fosse feita uma pesquisa nos arquivos, mas eu, de antemão, eu já pesquisei os arquivos da Câmara Municipal e existe muita falta de documento dessa época. Então, a gente acredita, um funcionário antigo da Câmara acredita que os documentos foram levados por aqueles que deram o golpe ou que não tinham interesse em que essas coisas saíssem a público. Então, falta muito documento no arquivo da Câmara Municipal. Inclusive, a gente tem eu vou contar um fato curioso para vocês, que a gente, entre as pesquisas, a gente vai lembrando, né? Durante o golpe de 64, no dia 30 de março de 1964, Leonel Brizola
tinha ganho o título de cidadão honorário de Juiz de Fora por ter ajudado João Goulart a volta à democracia no Brasil, mesmo que presidência parlamentarista. No dia seguinte ao golpe, que o general Mourão saiu de Juiz de Fora, logo na primeira sessão da Câmara após o golpe, foi cassado o título de cidadão honorário do Leonel Brizola em Juiz de Fora. Então, assim, os ventos da política, eles mudam muito fáceis, né, de acordo com os interesses daqueles que estão querendo ficar no poder ali e não tendo uma base. Por exemplo, se você deu o título a Leonel Brizola de cidadão honorário da cidade, você não tira o título 3 dias depois. A Câmara era a mesma, os cidadãos eram os mesmos, os que votaram eram os mesmos, mas não convinha mais que Leonel Brizola, num regime militar, fosse cidadão honorário da cidade. E várias outras histórias paralelas que eu achei, mas o que o Ricardo se propôs a fazer, eu agradeço. Eu não tive a intenção de descobrir tudo sobre Lindolfo, descobrir tudo que eu tive condição de descobrir. Eu tenho certeza que ainda tem muito documento aí na 4ª Região Militar, nos arquivos do DOPS, que ainda estão alguns arquivos nacionais que ainda estão fechados. Se você vê que o Brasil é um país que tem a capacidade de colocar 100 anos de confidencialidade num passaporte de vacina de uma certa pessoa e 100 anos de proibição de demonstrar o que foi o processo do Pazuello, você vê o que nós estamos vivendo numa democracia e ainda colocando 100 anos de falta de transparência. Né, nós estamos caminhando para as trevas, nós estamos caminhando muito para trás. E eu fico imaginando esses documentos na Câmara na época que foi a cassação do Lindolfo. Eles não caçaram só Lindolfo, eles vieram e caçaram os documentos também. Então, assim, essa memória existe, só que está fechada em alguns arquivos da 4ª Região Militar, ou está em Brasília, ou está em algum outro local. Eu não tenho essa resposta sobre o Juscelino mais a fundo, porque por mais que eu pesquisasse, por mais que eu perguntasse, algumas pessoas conviveram com ele, ou o pai conviveu, era o Wilson Cid, que aqui de Juiz de Fora, um jornalista bem famoso, que me deu alguns depoimentos, o Luiz Cefai, que foi presidente da Câmara. Eu tive várias pessoas que me deram depoimento, mas eu tenho certeza que a gente ainda tem mais documento, como o Ricardo falou, a gente precisa levar a fundo, a gente precisa pesquisar. E outra coisa, né, a Biblioteca Nacional não tem, mas se a gente souber aonde os arquivos estão, a gente pode pedir. Mas o problema hoje, Pablo, é que eu não sei aonde os documentos poderiam estar, porque ninguém do arquivo da Câmara Municipal de Juiz de Fora sabe me dizer quem levou os arquivos. A questão é, existe, quer dizer, a gente deve saber, a gente imagina quem foram os que levaram, né? Mas existe um livro onde vem contando todos os dados que ocorreram na Câmara. Uma certa data, os documentos não estão mais lá, né? Assim, eu acho que não vai ser no Brasil atual que a gente vai conseguir esses documentos, não. Acho que a gente precisa ainda caminhar um pouco e abrir realmente os documentos do Exército, documentos da Marinha, documentos da Aeronáutica, documentos da 4ª Região Militar. Nós precisamos que esses documentos sejam transparentes para a gente conhecer as pessoas realmente. Eu juro que foram 5 anos no mínimo de pesquisa e tudo que eu consegui pesquisar eu coloquei no livro num contexto histórico e cronológico, mas se o Marinho, se vocês ajudarem, a gente pode fazer uma união nacional para resgatar as pessoas. Eu acho que seria uma coisa boa aí, de uma rede de pessoas interessadas nos resgates, que a gente se unisse, porque eu de Juiz de Fora não consigo mais. Tudo que eu consegui está no livro. Ricardo. O Pablo fez uma provocação. Eu vou só ilustrar para que as pessoas possam se situar. Logo depois da cassação, do registro do partido e dos mandatos, isso vai ser aprovado, tudo vai ser aprovado.
que acontece? O PCB, o partido, vai ter uma dificuldade muito grande em lidar com isso. Por isso que eu fiz o paralelo com o Togliatti, vocês vão entender agora por quê. O partido lança o manifesto em 1950, logo depois desses eventos todos. É um manifesto horroroso, ressentido. E o que isso ajuda a democracia? Nada. Então, aquela postura do partido, naquele momento, em 50, claro, a gente entende. Eu estou sendo apagado em praça pública, estão me colocando abaixo de zero. Tudo isso é perfeitamente compreensível. Nós éramos a bola da vez para ser colocada fora. Mas a gente não pode reagir politicamente, socialmente, psicologicamente dessa maneira. Não é assim que se faz. Em qualquer jogo de futebol, ganha-se e perde, não é? Você vai, assiste, fica feliz se ganhou, vai volta para casa. Seu time perde, está de cabeça quente, a torcida do outro lado vai começar a te espizinhar. E é assim que é o jogo. No campo da política, não é muito diferente. Claro que tem consequências, pesos, diferenciados em relação a isso. A gente sabe disso. A gente não pode ter uma postura como a que o PCB teve em 1950. Aí eu pego e faço paralelo com o centenário do Partido Italiano. O que aconteceu com o PCI? Era diferente do que aconteceu com o PCB? Não, não era. O PCI sofreu muito, tinha acabado de fazer a Constituição igualzinho o PCB. O PCB fez a Constituição desse país em 1946. Poucos sabem, mas o PCB olha que coisa interessante, é o partido que fez valer até hoje a liberdade de expressão e a liberdade religiosa. Pois bem, Brasil, Itália, mesma coisa. Estão lá os comunistas fazendo a Constituição do pós-guerra. O que acontece? Faz a Constituição, logo depois começa a perseguição, como aconteceu aqui também. Aliás, o nome generoso do Moisés, para nós, de partidão, é exatamente daí. Porque, do ponto de vista do processo eleitoral, era um fenômeno, foi um fenômeno o que aconteceu de 45 para frente, até a cassação, obviamente, do registro do partido. Então, a pergunta do Papa tem a ver com isso. E logo depois, aí quando chega em 54, temos uma outra conversa. Próxima a essa pergunta que o Pablo fez, com relação como é que a gente se relaciona com esse processo que está iniciando e que tem um candidato que, de certa forma, era mais aberta à conversa, à negociação e tal. Isso vai acontecer. Mas isso vai acontecer e se negociava o seguinte, era o retorno à legalidade do partido. Era essa a negociação. Bom, onde está Lindolfo? Agora, se o Alexandre quiser falar, mas é uma história triste. Lindolfo está fora, está no livro. E ele, em missão do partido, fora, deixou, como era de costume entre nós, a responsabilidade para dar suporte à família dele a um outro. Isso é uma tradição antiga, não vou poder avançar nisso. E quando ele chega, coitado,
a senhora fala para ele, da esposa, olha, nós estamos passando fome. Era isso mesmo? Essa era a combinação? É muito duro isso. Aí ele vai reclamar, enfim. Então, e aliás, nesse momento é que começa, né, o toliatismo do Lindolf. De maneira mais clara em relação ao restante do Comitê Central. Mas isso é uma história complicada de contar. O Alexandre não faz isso. Sabiamente, porque essa é uma conversa difícil. Eu também não vou poder avançar aqui nisso. Mas tá lá. Para quem sabe ler, tá lá. Então eu vou terminar dizendo assim. Tem um historiador italiano chamado Carlo Ginzburg. E é a pista que o Alexandre não tinha, né? Mas essa é da praia acadêmica, que é a seguinte. Ginzburg ficou famoso no mundo, no planeta inteiro, quando foi contar a história de um queijeiro, de um oleiro, para usar a expressão mais correta. Menor, é uma figura sensacional. Aí o senhor fala assim para mim, mas tem cá, Ricardo. Sério? Um olheiro vai ser um livro de história inteiro feito por um historiador? Um olheiro escrevia? Claro que não. Tem uma linha na mulher. Tudo o que era. O que nós tivemos que aprender a fazer. Responder em inquérito policial. No caso dele não era o caso, era a Inquisição do Moleiro. Ginzburg é historiador do medievo e da modernidade. Ele pega esse intervalo de tempo. E aí ele mostra metodologicamente como é que a gente tem que saber ler os documentos. E aí, no caso aqui, o Alexandre deu algumas pistas. Eu vou pegar o documento do DOPS. Como é que eu vou ler aquilo? Não é o Lindolf que está falando. Mas o Lindolf está sendo ele falado, sim. Agora, como é que eu leio? Como é que eu consigo traduzir aquilo numa linguagem que seja mais verossímil em relação ao que, em tese, ele estava realmente dizendo para aquele que estava mantendo ele em cárcere e tirando, ou tentando tirar as informações que ele queria ter para mantê-lo no cárcere. Não é para libertar, não. Aí eu volto ao exemplo do Gramsci. O Gramsci está na cadeia, primeiro julgamento, começa tentando achar caminho para sair. Até que num dado momento, temos que manter esse personagem pelo menos 20 anos na cadeia sem nada. Sem nada. Isso era na Itália. De 26 até 37. Quando chega em 29, ele já sabe que ele não sai da cadeia. 3 anos depois da cadeia, na verdade, não 3 anos, 2 anos e pouquinho. Ele já sabia, não sai mais daqui. Até porque propostas indecentes, verdades secretas, que dos secretas não tem nada, pedisse, se você declarar que você não é comunista, está tudo certo. Imagina, de novo, o cara chega e diz aqui, assina aqui, dizendo que você não é comunista, você está tudo tranquilo. E a minha dignidade? E a minha história? Tudo que eu fiz até aqui, rasgo? Não é assim. Então, a pergunta do Pablo é muito interessante, mas ela é difícil. Eu dei aqui a pista que eu acho que é a pista que eu vou caminhar, por onde eu vou. Se acharmos documentos de Juiz de Fora, aí vai ser uma outra história, né? Mais barulho ainda a gente vai fazer. E os documentos que estão no livro, aí, só para atender mais o do Pablo, no livro tem vários documentos da ditadura, né? Que aí o Alexandre foi compilando e foi colocando alguns que ele achava mais interessantes para revelar essa postura por parte do Estado policial entre nós. Né? Mas com relação ao período dos anos 50, eu já, inclusive, contei essa história triste, né? O Alexandre, se quiser, ele volta e expõe, né?
Mas esse é o contexto. Esse é o contexto. Né? Acho que está de bom tamanho, né? É isso. Tem alguma outra pergunta? Porque as outras perguntas eu esqueci todas. O Lucas pode refazer a pergunta dele. Ah, não, aí lembrei. Agora você... Lembrei as perguntas, desculpa. A minha era sobre Alexandre, olha só. Deixa eu te pedir um favor aqui. A Mila fez uma pergunta aqui sobre o Franz. Ela quer saber a história do Franz. Porque ela quer entender, né, essa história da família toda, desde os fundamentos até você. Então ela quer entender como é que chegou esse Franz aí, como é que é essa história e tal. Então eu vou pedir para você dar uma palhinha pequenininha sobre o Franz, mas eu já falei aqui para eles, vou falar para você aqui agora. No livro do Lindolfo, eu mencionei aqui, eu contei para eles, né? Ser alemão na Segunda Guerra Mundial é o quê? Racista, nazista. No livro tem umas passagens muito interessantes sobre isso. O livro com Alexandre do Lindolfo. E aí, eu dizendo, não, o Lindolfo tem nada a ver com isso. Mas o problema é que ele tem uma descendência alemã, consequentemente, né, faz-se a filiação de maneira desavisada. Então, a Mira quer saber um pouco essa história do Franz, do pai fundador, se você puder contar um pouquinho. Mas eu quero contar uma outra coisa, que é o seguinte, Alexandre. Eu também, lembra que eu falei para você que eu quero ler esse livro? Por que eu quero ler esse livro? Por causa de um outro livro chamado Nós e a Europa Germânica. Esse livro foi escrito pelo Gilberto Freire, que é o deputado que votaria contra a cassação dos deputados comunistas que eu citei aqui. E trouxe aqui o texto dele, explicando por que eu sou contra e por que votaria contra. E ele começa o texto dizendo assim, ó, tem uma fake news rodando aí, dizendo que eu ia votar a favor. Não voto. Não voto a favor. Então, depois eu volto, que tem uma outra pergunta aqui, mas agora eu queria que você falasse para mim um pouquinho a história do Franz. Ok, Mila e todo mundo que está me ouvindo, o Ricardo é muito humilde, ele sabe que tudo que está no livro é tudo que eu sei, eu não tenho esse academicismo do Ricardo, e ele está colocando lenha na fogueira para a gente conseguir alguma coisa a mais. Eu tenho certeza, se eu conheço um pouquinho já da psicologia do Ricardo, porque realmente, gente, o Franz Hill foi o primeiro livro, assim, o segundo livro que eu escrevi. Eu dou aula de alemão aqui em Juiz de Fora, então meu primeiro livro foi a história da cerveja em Juiz de Fora, porque Juiz de Fora é um polo cervejeiro, né? A gente teve a segunda cervejaria mais velha de Minas Gerais, lá em 1861, e os alemães vieram para construir, para participar, construir uma colônia germânica em Juiz de Fora para dar suporte à rodovia União Indústria, que hoje é a BR-040, que liga Rio de Janeiro a Brasília, né? Que na época estava sendo construída o trecho Petrópolis-Juiz de Fora pelo potencial cafeeiro que Juiz de Fora tinha na época. E para isso eles precisavam criar uma colônia agrícola para abastecer os viajantes da rodovia e também algumas pessoas, alguns artífices que vieram. O meu tetravô, o Franz Hill, ele era pintor de parede na Alemanha, veio como colono, mas chegando aqui descobriram que ele tinha funções de pintor e aí acabou sendo recrutado para pintar as estações, que eram 12 entre Petrópolis e Juiz de Fora, porque na época o transporte era com mulas e com cavalos, e eles trocavam as mulas e os cavalos nas estações. Como hoje a gente coloca gasolina, eles colocavam mula ou cavalo nas estações. Só trocava e a pessoa continuava na sua carruagem embora, pagava o pedágio e ia embora. Eles vieram em 1858, aí começou a história dos germânicos na cidade, né? Lembrando que Juiz de Fora era uma cidade que tinha mais de 28 barões, era uma das cidades mais escravagistas de Minas Gerais. Então a gente tem um baronato, tem a classe baixa, a gente descobrimos algumas coisas, né? Na época que os germânicos chegaram, um pouco mais de 1000, já tinha na região aí
em torno de 20 mil africanos escravizados e já adaptados, filhos de escravos vindos da África, né? Escravizados, não escravos, eles nunca foram escravos, eles sempre foram escravizados. A condição humana deles é escravizados, mas eles não nasceram escravos, né? Bom, e eu venho contando no livro do tetravô, é uma história, eu fiz a pergunta ao meu tetravô, por que vocês saíram da Alemanha e vieram parar nesse buraco sem saber qual que era o desespero que vocês deviam estar nessa época, né? É uma conversa espiritual com o meu tetravô, e ele vem me contando, eu escrevo o livro como ele me contando, olha, meu tetraneto, nós saímos daqui porque aqui estava muito ruim, tinha Napoleão e papapá, aquela história toda, e venho contando até a chegada deles em Juiz de Fora. Aí depois eu conto mais 2 anos, né, até 1861, porque foi aí o ano da inauguração da estrada, e eu gosto sempre nos meus livros de ter começo, meio e fim. Isso eu aprendi na escola, então eu encerro o livro em 1861, e aí falo para o meu tetravô, agora você senta que eu vou te contar a história o que gerou a sua vinda para o Brasil. Aí eu conto para ele, como se eu estivesse contando para ele num bate-papo, o que é a vinda dele. Aí conto do filho dele, do Johannes, do Jacó, que é o meu bisavô. E quando eu deparo com o meu bisavô, eu deparo com um primo do meu avô, que era o Lindolfo Ril. Aí eu conto, no livro do Franzil, eu já conto uma pequena história do Lindolfo, que eu desenvolvo agora no livro do Lindolfo. Então essa foi a pegada, e para vocês saberem o que aconteceu com os germânicos que viviam no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial, né? Tinha sido proibido falar alemão, italiano e japonês por causa dos inimigos do eixo, e aqui em Juiz de Fora, todo mundo que falava meio puxado para o outro lado, ou não falava muito bem o idioma, ou tinha um nome alemão, italiano ou japonês, ou qualquer coisa que não fosse nome português, eles levavam para averiguação. Então, assim, era proibido falar, isso é uma pena, porque hoje nós temos cerca de 50 mil descendentes de germânicos, só dos germânicos, 50 mil descendentes, muito poucos deles falam o alemão, porque na época foi proibido. Então, assim, é uma riqueza que foi perdida, esse bilinguismo foi perdido aqui na cidade, e não foi diferente no sul do país, não foi diferente nas outras colônias germânicas, né? Então, para responder a Mila, a história do Franzil é super interessante. Eu contei a história do meu tetravô do jeito que eu gostaria que tivessem contado para mim, né? Porque eu sempre tive professores de história que eles sabem muito e eles pulam do presente para o passado, do futuro para o presente, do passado para o presente, e eu sempre fui muito instigado na escola e gostei sempre da cronologia. Então, hoje, com o copy-paste, é muito fácil, né? Você marca ali a data, depois joga aquela frase lá para o final e aí consegue vir uma cronologia. Então, quem lê os meus livros vai ver que eu sempre gosto de começar numa data e vir seguindo até o final determinado, para que não tenha que voltar. Peraí, o que ele falou mesmo daquela página anterior? Era outra data? Não. Eu gosto sempre de estar andando para frente. E foi uma época muito triste, né? Porque os germânicos não tinham nada a ver. Ele era um trabalhador, e ele era um trabalhador comum, né? O Jacó, ele era marceneiro, igual o meu avô também, e foi levado para a delegacia para poder averiguar. E aí o Lindolfo Ril, que nessa época já era ativista, foi lá ajudar o meu bisavô a sair dessa sinuca de bico aí com o delegado. Mas isso não teve muito problema, não, mas foi aí que eu reconheci a figura de Lindolfo Ril, né? E tem muito mais a pesquisar, e uma coisa aí que o Ricardo falou, eu queria dizer, eu sempre analisei os documentos do DOPS, da Biblioteca Nacional, de todos os jornais da época, que eu vi com muita parcimônia, degustando realmente para saber com a minha visão de parente, com a minha visão de hoje, né, não cometer o anacronismo de achar que naquela época tinha que ser igual hoje. Eu sei que naquela época era diferente, eu sei que o Lindolfo
deu depoimento sob pressão. Eu sei que ele teve que falar algumas coisas para não sair morto dali. Então, a gente tem que... É muito difícil analisar um documento e falar assim, essa é a verdade. Mas eu queria humildemente dizer que foi a verdade que eu encontrei para poder estar preenchendo uma história que eu acho que é o mais próximo do verdadeiro possível, daquilo que os filhos me contaram da possibilidade de ser. Essa história do Lindolfo ter voltado da União Soviética, onde ele foi fazer um curso, as pessoas estavam procurando ele no Brasil, o delegado falava, eu vi Lindolfo no Triângulo Mineiro. Lindolfo estava na Rússia, ninguém sabia, né? Mas os delegados colocavam, como ele era famoso, todo mundo falava, vi Lindolfo lá, né? O delegado também quer ganhar Mas ele estava o tempo todo na Rússia. Quando ele voltou, o partido tinha ficado de prover a família, ele chegou, os familiares reclamaram demais, ele foi lá perguntar do partido, quase tipo assim, eu vou sair desse jeito, não dá, vocês me prometeram tomar conta da minha família, e eu não sei dessas histórias do partido italiano, igual o Ricardo sabe, né? Mas assim, na época eu quis tratar mais da emoção, da entrega que uma pessoa faz ao partido, de deixar a sua própria família, os seus próprios filhos sob o cuidado do partido. Isso para mim foi uma coisa assim, uma confiança incrível, né, que uma pessoa como o Lindolfo foi capaz de fazer. Então, eu acho que o meu livro ele conta mais um pouco da emoção de você ser um membro do partido, se doar totalmente ao partido, confiar no partido. Você só faz isso com alguém que você realmente confia muito, né? E essa decepção que Lindolfo teve, me mostrou esse emocional, essa dedicação total ao partido e o seu profissionalismo na época, que a gente não consegue achar em documentos, né, Ricardo? Mas a gente percebe nas entrelinhas e nas falas dos familiares hoje em dia. Ricardo. Nós somos brasileiros, né? Nossa profissão é a esperança. Então, a gente vai seguir nessa toada. Não tem como ser diferente. Então, eu queria, para minhas considerações finais, atender ao Lucas. O Papa também provocou essa questão, lembrando, né, das outras repúblicas que nada tem de democrático, porque isso é perfeitamente compreensível, porque eu mencionei da dificuldade que é esse encontro dessas duas damas. No caso, o Brasil, em 46, nós estamos saindo de um período bastante complicado, nascido em 37, com uma Constituição outorgada, aquilo que na literatura que vocês vão encontrar no livro de dados, que chama-se Estado Novo, e a democratização do país se dá numa república pouco afeta a democracia. A dificuldade de se fazer a democracia sob essas bases foram enormes. Por isso que os comunistas tiveram um papel fundamental para que vários quesitos democráticos se fizessem valer na Carta de 1946. Depois, já que nós estamos falando disso, o mesmo acontece com as constituições estaduais. Os comunistas eleitos para as assembleias legislativas tiveram um papel fundamental também. E para não falar, e a lei orgânica dos municípios? Qual o papel que o Lindolfo teve na construção de Juiz de Fora? Eu quero contar essa história. Eu ainda não sei nada sobre isso. O que nós sabemos, o Alexandre nos ofereceu,
Mas falta muita coisa para contar essa história. Então, Lucas, democracia e república são duas criaturas que vêm desde a antiguidade. Não vou poder avançar aqui, né, de como é que elas surgiram lá e de como é que elas chegaram aqui. Só isso já é um mundo. Curiosamente, eu falei do Ginsburg, né? O livro chama-se O Queijo e os Vermes. Vou falar de um outro. Moses Finley escreveu um livro interessante chamado Democracia Antiga, Democracia Moderna. Um historiador, especialista em história antiga, que se deu esse trabalho. Mas não existe república antiga nem república moderna. Existe o quê? Algumas coisas tateadas. Então, esse livro está para se fazer. Não existe esse livro. E é um desafio. No caso do Brasil, gente, o desafio ainda é maior. Brasil, colônia. O Brasil que nasce em 1822. Finalmente, surge o país. Como eu falei para vocês, começou em 1821, com a criação do Partido Brasileiro. Eu escrevi um texto pequeno, o jornal, depois eu escrevi um texto maior. Eu vou contar a história da resenha, eu vou morrer de rir. Eu tinha entendido que eu podia escrever 4.500 palavras. Quando chegou em 2.500, e já dava assim, 6, 8 páginas, eu falei, bom, é bastante, né? Isso para fazer a resenha do livro, do Lindolfo. Aí, todo animadinho, todo feliz, mandei pro editor a resenha. Falei, pô, finalmente terminei, acho que está do bom tamanho. Ao editor. Ricardo, são 4.500 caracteres. Como é que é? Eu falei, então tá. E eu tinha 24 horas para resolver o problema. Por isso que a brincadeira, né, de transformar, né, a resenha daquele tamanho que ela tem hoje, né, publicada, que vocês podem ler na revista, foi essa saga. Fiquei a noite toda trabalhando para poder colocar ele no tamanho que o editor me pediu. Aí mandei. Logo depois, um pouquinho mais tarde, o editor me responde: sensacional, muito bom. Eu fiquei feliz que o editor tinha gostado, né? Falei, bom, agora eu espero que o autor gostasse, porque o tempo todo eu fiquei brincando com o Alexandre. O Alexandre perguntava, cara, eu posso ler? Você pode, vai sair daqui a pouco e tal. E aí saiu. Então, por que eu estou contando essa história? Porque aqui no livro, vocês vão poder ver isso. É muito mais uma república ausente de democracia a maior parte do tempo. E hoje, podemos dizer, é uma democracia ausente de república. Precisamos fazer esse encontro. Eu sei que, repito, eu sei que não é fácil, mas precisamos fazer. Só assim a gente vai conseguir dar conta daquilo que o Alexandre falou. A desigualdade, infinitamente ligada à república. Totalmente ligada à república. Não à democracia. Isso é uma ilusão. É a república que garante mais igualdade. Aliás, se a gente fosse avançar numa discussão, que eu não vou poder fazer, voltamos, se a gente fosse voltar lá em 1789, na Revolução Francesa. Mas isso é um papo para outra conversa, para um outro dia. Agradeço muitíssimo a audição de vocês aqui presentes. Boa noite. Boa noite. Mais alto, que eles não escutam lá, não. Boa noite. Agora sim, ouviu, Alexandre? E aos colegas no mundo virtual também, boa noite. Alexandre, suas considerações finais, por favor. Wagner, Ricardo e o pessoal todo,
Eu queria agradecer aí as palavras de vocês, o apoio a essa história. Eu realmente, como o Ricardo já me confessou aí, já me puxou a orelha no WhatsApp, eu não tinha a dimensão do que eu fiz em ter pesquisado a história de um parente. Na verdade, era só inicialmente uma curiosidade pessoal, né? Fui conhecendo pessoas, então foi uma história muito gostosa. Eu aconselho a todo mundo a procurar suas raízes, né? Que nós somos privilegiados, que podemos procurar as nossas raízes em arquivos, mesmo que seja difícil. Foi uma busca difícil, me identifiquei muito com o pensamento do Lindolfo, do social dele. Acho que, como o Ricardo disse, nós precisamos descobrir ainda muito mais nas entrelinhas dos documentos, nos documentos que estão faltando, e precisamos exigir que os documentos sejam realmente transparentes. A gente não pode permitir jamais, nos 200 anos aí do Brasil, nos 100 anos do partido, nos nossos anos de vida que a gente ainda tem, que a gente ande para trás. Eu acho que nós só podemos andar para frente. Então, qualquer que seja a decisão de escrever um livro, de pesquisar, de ajudar a gente a fazer um grupo para pesquisar essas personalidades, eu vou buscar mais informação. Eu tinha terminado assim a minha tarefa, mas o Ricardo me instigou a procurar mais, dar uma procurada a mais. Quem sabe a gente encontra alguma coisinha a mais que passou sem perceber nos arquivos da Câmara, no arquivo histórico de Juiz de Fora, no arquivo da Prefeitura Municipal, na Biblioteca Nacional, mas é um trabalho incansável para achar uma informação. Então, os jornais que o Partido Comunista, na época, eu tentei achar todos online, mas a gente não sabe se as ferramentas online elas realmente acham todas aquelas palavras que a gente está buscando. A gente tem que sentar na biblioteca a hora que puder, acabar a pandemia, e ir no jornal, buscar foto, como eu fiz lá. Eu achei fotos do meu tio lá no fundo, atrás de Luiz Carlos Prestes. Ele estava lá, o Lindolfo, o orelhudo, sentado no cantinho, né? É uma pessoa jovem, não era nenhuma pessoa brilhante, assim, no sentido de brilhar para o público e para a mídia, mas a gente percebe, a gente começa, quando você foca numa pessoa, a gente começa a descobrir aquela pessoa em várias fotos, né? Uma foto do partido, uma foto do comitê. Ele estava no comitê da Mantiqueira, ele foi do comitê executivo. Quando o Luiz Carlos Prestes estava preso ainda, o Luiz Carlos Prestes tinha sido, mesmo preso, tinha sido colocado na presidência do partido, mas tinha que eleger um comitê executivo para que o partido ele fosse executado. Então, aí estava Lindolfo do partido executivo, na formação, ele dava cursos. Então, acho muito, muito interessante a proposta aí do Ricardo, da gente aprofundar mais, não deixar essas personalidades entrarem no esquecimento, conhecendo a nossa história, que a gente vai construir o futuro. A gente precisa esclarecer aí muitas coisas que passaram desapercebidas durante muito tempo dessas pessoas. Eu vou fazer esse trabalho aqui de fora. Tem um grupo que eu criei dos invisibilizados, né, que a gente está tentando levantar essas pessoas, levantar as histórias. Em breve sai a história do Cláudio Michiani, aqui de Juiz de Fora também. Depois, a história do Irineu Guimarães precisa também ser mais descoberta. Eu não pesquisei, sinceramente, eu devo ter passado por coisas do professor Irineu Guimarães, mas como eu estava focado no Lindolfo, eu não escrevi, mas eu acho que dá tranquilamente um grande livro também. E gostaria de, como eu falei com o Ricardo que eu ia fazer, né, gostaria de aproveitar a oportunidade aqui e o carinho de vocês aí da Casa Comum de a gente sortear um livro, Ricardo. Vocês acham um jeito aí de sortear um livro e eu vou dedicar para quem ganhar. Só me manda o endereço e o nome completo e eu vou enviar com prazer aí para quem ganhar o livro. Quem puder comprar, pode comprar, mas quem não puder comprar, ganhar o livro é muito bom.
também nessa hora. E estou à disposição, eu coloquei meu WhatsApp aí para vocês. Quem quiser o livro do Lindolfo, quem quiser o livro do Franzil também, que é na história germânica brasileira, bem interessante, o livro da cerveja, pode entrar em contato comigo no meu WhatsApp e a gente continua esse bate-papo. E agradecer aí, Wagner, o vereador aqui não veio, o outro vereador do PSOL também que deveria participar. Eu queria desculpar aqui o pessoal de Juiz de Fora que estava muito na organização, me mandaram mensagem na organização desse 4 de dezembro, né, estão na manifestação de rua, não puderam participar, mas eu vou mandar o link para todo mundo. E eu estou à disposição, aberto, meu WhatsApp está aí para todo mundo que quiser. Muito obrigado mais uma vez. E agradecer à RCW TV que está colocando direto no Facebook e vai colocar no YouTube, no podcast. Depois esse link vai ser compartilhado com vocês. Muito obrigado a todos aí. Bom, vamos encerrar então nossa participação, esse lançamento, né? Tem alguns livros já chegaram aqui já com dedicatória, que eu vou fazer a entrega em seguida, né? E vamos imaginar o próximo ano, 2022, essa continuidade do nosso debate, a nossa luta por transformar a história do Brasil e a história da reflexiva do Brasil algo bem fazejo. Não só pela questão dos 200 anos, também vai ser um ano, né, de uma batalha de reconstrução do nosso país de uma forma mais programática, né? Quero agradecer a acolhida da Casa Comum. É a segunda vez que estamos aqui presentes, e é sempre no lançamento de livros. Já estamos criando uma tradição de, né, Casa Comum e nós livro, né, livro, reflexão, a nosso público sempre marcando presença em relação a um perfil juvenil, né? E muito bom estar mais uma vez ao lado do meu amigo Ricardo, que eu acho que já faz um bom tempo, né? Começou ontem. Começou ontem. Não vamos nos denunciar a nossa idade, mas começou ontem, né? E foi muito bom ter nessa atividade híbrida ter conhecido o autor desse livro, né? Que acabou ajudando e motivando muitas outras pessoas, que aqui tem estudantes de história que estão interessados agora em fazer trabalhos sobre personagens locais, não só ligados à questão da política, mas também à questão do bairro, de Campo Grande e tudo. Bem, é isso. E até a próxima, pessoal. Bom, quem quer